Diário Carioca. 24 de novembro de 1944. Sexta-feira. Tóquio bombardeada. Capturada Estrasburgo. Servindo-se de testas de ferro, chefes nazistas depositaram grandes quantias no Brasil. Já em 1939, eles faziam depósitos nos bancos estrangeiros. Uma excelente reportagem do jornalista americano H.R. Knickerbocker, publicada no Paris Soir, respondendo a um desafio do Ministério de Propaganda do Reich. Por que Goebbels, Ribbentrop, Hess, Goering, Ley e Himmler davam preferência à América do Sul para depositar suas reservas financeiras? Reportagem na terceira página. O desaparecimento de Hitler. Terceira página. Servindo-se de testas de ferro, chefes nazistas depositaram grandes quantias no Brasil. Em fins de setembro de 1939, o povo francês se debatia na retaguarda, enquanto os exércitos de Hitler se alinhavam ao longo da fronteira aguardando o momento do assalto. Enfornados na linha Maginot, os soldados da França, numa imobilidade enfadonha, irritavam-se contra aquela drole de guerra tão incompatível com o heroísmo e a combatividade dos bravos poalis. O ministro da Defesa Nacional deliberava sobre as novas cores da cruz de guerra, que deveriam ser o vermelho e o verde, em linhas horizontais. E a quinta coluna, infiltrada em postos decisivos, preparava o terreno para a investida alemã que provocaria o colapso. Durante essa época de desorientação, de desunião, de traição e de menosprezo do poderio inimigo, andava pela Europa um jornalista americano, H.R. Knickerbocker. Excelente profissional, por isso mesmo era um sujeito 100% inconveniente e havia cometido uma grave indiscrição, denunciando que os chefes nazistas estavam escondendo suas fortunas no estrangeiro, principalmente na América do Sul. Pelo rádio, o Dr. Goebbels desafiou o jornalista a que provasse o que afirmava. Em seguida a esse desafio, o jornalista americano foi à Inglaterra, em companhia da mulher e de 2 filhos. Nessa viagem, Knickerbocker foi seguido por agentes da Gestapo. Esses agentes viram o jornalista, a senhora e as 2 crianças, poucos minutos antes da saída de um navio de Southampton para a América, subindo a prancha de bordo. A Gestapo, apesar de sua eficiência, concluiu daí que Knickerbocker havia fugido para Nova York. A rádio de Berlim embandeirou em arco. O repórter fugia ao desafio. Era mais uma calúnia por terra. Era a plutocracia judaica norte-americana querendo enxovalhar a fina flor do nacional-socialismo. Entretanto, os espias viram Knickerbocker subir a prancha, mas não tiveram bastante sagacidade para descobrir que ele havia desembarcado antes da partida, deixando a bordo apenas a família que viajou para o Novo Mundo. A 28 de setembro de 1939, o repórter americano publicou no Paris Soir as provas do que havia alegado. Especificou as acusações formuladas antes, entrando em detalhes, dando nomes e números, botando as barbas de molho. Sim, era verdade, Goebbels, Goering, Hess, Ribbentrop, Ley e Himmler depositavam fundos e faziam seguros de vida nos bancos e nas companhias estrangeiras, principalmente na América do Sul. Apesar de todo o luxo de detalhes da preparação guerreira da Alemanha hitlerista, os mais próximos colaboradores do Führer empilhavam suas economias para os dias de amanhã, bem longe da Europa e da nova ordem nazista. O repórter aceita o desafio de Goebbels. Knickerbocker escreveu no Paris Soir: afirmei que Goebbels, Goering, Hess, Ribbentrop, Ley e Himmler haviam colocado fundos e contratado seguros de vida no estrangeiro num total de 34 milhões de dólares. O Dr. Goebbels pediu-me detalhes mais amplos. Eis os detalhes que o Dr. Goebbels me pede.
Goebbels tem 3 agentes particulares que colocaram seus capitais em países neutros. São eles: primeiro, Wilhelm Atterberg de Berlim e Hamburgo, que se encontrava em Montevidéu, trabalhando na Franz Eber Verlag, importante editora pertencente em parte a Hitler. Atterberg depositou para Goebbels $1.850.000 numa importante casa alemã em Buenos Aires. Segundo, Thomas Bucher de Berlim, que sempre estava em Nova York ou Santiago, membro do gabinete de Goebbels no Ministério da Propaganda. Com o concurso do Reichsbank, Action, Gesellschaft, depositou no Luxemburgo, para Goebbels, títulos ao portador no valor de 2.480.000 francos belgas. Terceiro, Paul von Bodschain. De Dresden, que atuava em Valparaíso e Buenos Aires, agente bancário dos alemães, residente na América do Sul. Depositou para Goebbels na sucursal de Osaka do Banco do Japão, Nippon Ginko, obrigações à vista no valor de 465.000 libras esterlinas. Ribbentrop. São agentes de Ribbentrop. Primeiro, Robert Smith Mitteillau, de Baden-Baden e Milão, rico produtor de vinhos, sobrinho de Henkel, chefe da célebre família de fabricantes de champanhe alemã, e que é sogro de Ribbentrop. Segundo, Maximilian e Hans Grosse, de Bonn, importadores de vinhos e comestíveis. Terceiro, Heinrich Maebau, de Berlim e Göttingen, com interesses em Nova York e Chicago, personagem que parece dispor de grande fortuna individual, amigo e agente confidencial de Hitler e Ribbentrop. Esses 3 agentes de Ribbentrop colocaram somas num valor de $3.165.000, aproximadamente, nos seguintes bancos: Amsterdamische Bank, de Haarlem, Hollandische Buitenbank, de AIA, e Banca de La Svizzera Italiana, de Zurique. É curioso e talvez significativo, comenta Knickerbocker, que Ribbentrop tenha sido o único chefe nazista a depositar parte de seu capital em estabelecimentos franceses. Ribbentrop, como ministro das Relações Exteriores, sempre acena para Hitler com uma paz em separado com a França. Hess. Os agentes de Hess são os seguintes: primeiro, George Kahn, de Bremen e São Paulo, Brasil, um dos homens que controlam o Norddeutscher Lloyd. Segundo, Rudolf Eduardo Hess, seu primo, que viajava pelo Extremo Oriente a negócio de firmas alemãs de metalurgia. Terceiro, Georg Twardowski, escritor e jornalista, membro do segundo Bureau alemão, viajando entre Berlim, Suíça, Bélgica, e antes da guerra também pela França. Os bancos de Hess são: Banca Italiana de Crédito, de Viena, Basler Handelsbank, de Bali, Badische Bank de Mannheim, Bayerische Handelsbank und Bodenkreditsanstalt, de Munique. Kahn colocou em São Paulo, Brasil, num banco, provavelmente o Deutsche Bank, de Berlim, uma soma equivalente a $473.000. Eduardo Hess e Twardowski depositaram em seus nomes ou nos de outras pessoas, nos 3 bancos acima designados, um deles em São Paulo, nota do Diário Carioca, quantias equivalentes a 4.250.000 marcos. Goering. São os seguintes os agentes de Goering. Primeiro, Heinz Luther, de Hamburgo, que se encontra em São Paulo, Brasil, onde representa o truste alemão de anilina, IG Farben Industrie. Segundo, Richard Bergman, que viaja entre Bremen e Nova York como representante do Mittel, Deutsche Kohlen Syndicate. Terceiro, Eduardo Poel, que viaja entre Mayence, Zurique e Genebra, que se acredita ser membro do Serviço Secreto Militar Alemão. Quarto, C. Peckard, que viaja entre Salzburgo e Rio de Janeiro, membro da Gestapo austríaca. Os bancos de Goering são Deutsche Weberseiche Bank de Berlim, e o Deutsche Südamerikanische Bank. Luther depositou para Goering num banco de São Paulo divisas estrangeiras equivalentes a $225.000. Poel, servindo-se de testas de ferro e com o concurso do Badische-Bank, de Mannheim colocou para Goering, em Nova York, sob o controle de Bergman, na Pennsylvania Railways, na Illinois Central Railroad, na City Service Company e na Bethlehem Steel.
quantias correspondentes a 750 mil dólares. Eckert colocou num cofre forte, por conta de Goering, no Banco de Sicília, em Trieste, e no Svenska Handelsbanken de Malmö, 1 milhão de dólares em divisas estrangeiras, principalmente em dinheiro sueco, dinamarquês, holandês e belga. O Dr. Ley. O Dr. Ley não teve sorte. Um de seus agentes foi executado a machado, à moda ariana, e o outro se encontra atualmente num campo de concentração. O primeiro, o homem hoje sem cabeça, é Alphonse Muckermann, de Stuttgart e Colônia, que depois de ter desempenhado o cargo de correio oficial do gabinete do Ministério do Exterior alemão no Extremo Oriente, foi condenado à morte e executado como traidor. O segundo, Paul Richter, de Münster e Liege, que viajava pela África Ocidental, foi recentemente envolvido em escandaloso caso de abuso de confiança e se encontra, se ainda está vivo, no campo de concentração de Dachau. Mas o Dr. Ley conseguiu 2 novos agentes que são os seguintes. Primeiro, Frau Borsmann, de Berlim, relacionado nos círculos alemães de Chicago e São Francisco. Segundo, Wilhelm Otto von Toettel, de Berlim, conhecido importador de mercadorias chinesas. Graças a esses 2 agentes o Dr. Ley conseguiu retirar da Alemanha, durante os 6 primeiros meses da guerra, 50 a 60 mil dólares mensais. A maior parte desse dinheiro tem sido empregado em propriedades compradas na América do Sul, por meio de testas de ferro. Os seguros de vida do Dr. Ley são contratados por um dos diretores da firma Blom, Voos, armadores em Hamburgo e Lübeck. Himmler. São agentes de Himmler. Primeiro, Franz Holthausen, de Bremen, viajando nos Estados Unidos e no Chile. É importante figura da Gestapo e oficialmente comprador de café e outros produtos da América do Sul. Segundo, uma mulher viajando sob o falso nome de Edith Menzi e agente da Gestapo em Viena. Himmler evita os bancos, mas, graças aos seus 2 agentes, colocou, segundo se calcula, em mãos de patrícios seus da América do Sul, do Oriente Próximo e da Finlândia, 2 milhões de dólares. Todos esses detalhes foram conseguidos por meio de informações colhidas com o auxílio de um grupo de técnicos em assuntos bancários. Esses técnicos, graças a faculdades de que desfrutavam, puderam durante os 2 últimos anos reunir esse precioso material. Circunstâncias especiais permitiram que essas informações fossem obtidas por aquele grupo de especialistas, embora tratando-se de dados que geralmente não são fornecidos ao público e nem podem ser utilizados para fins comerciais em tempo de paz. Consegui esses detalhes depois do desafio do Dr. Goebbels, que prematuramente anunciou pelo rádio minha fuga para a América. O Dr. Goebbels não contava que eu ainda estivesse por aqui e certamente não esperava mais por minha resposta. Seja como for o Dr. Goebbels do Dr. Goebbels que me viram embarcar sexta-feira última em Southampton, não me tenham visto desembarcar. Seja como for o Dr. Goebbels se enganou, e agora aqui estou, respondendo ao seu desafio. A América do Sul, reduto dos nazistas. Nesta esplêndida reportagem há um detalhe que interessa aos sul-americanos, e mais particularmente aos brasileiros. Grande parte das reservas de dinheiro dos maiorais do nazismo foi depositada na América do Sul. Ao mesmo tempo, São Paulo e Rio são constantemente citadas na relação das cidades escolhidas pelos chefes nacional-socialistas para fazer seus depósitos de emergência. Ainda há bem pouco tempo foi denunciada a existência de capitais de Mussolini em várias cidades sul-americanas, inclusive no Brasil. Essa denúncia foi desmentida, mas a reportagem de Knickerbocker demonstra como esses cavalheiros fazem seus depósitos. Eles utilizam testas de ferro, não dão um passo com os próprios pés. Servem-se de agentes especializados. Quais seriam, por exemplo, os testas de ferro de Mussolini para seus depósitos nos bancos brasileiros? Pode ser que algum dia ainda se faça essa descoberta, que não é destituída de interesse.
De qualquer maneira, os Goebbels, Goering, Hess e companhia, em 1939, demonstravam visível predileção pela América do Sul. Por quê? Eis um assunto ainda hoje digno de estudos. A reportagem que transcrevemos do Paris Soir revela que nos planos internacionais do fascismo a América do Sul, inclusive o Brasil, figurava como uma espécie de tábua de salvação, reservada para os dias amargos. E os dias sombrios de suas hipóteses mais pessimistas são os que estamos vivendo, com os exércitos aliados, de todos os quadrantes, batendo as portas do Reich, com as coronhas de seus fuzis. Um porta-voz germânico explica o desaparecimento de Hitler. Londres, 23, de James Cain, da Associated Press. Um porta-voz germânico declarou ao povo alemão que não desse atenção aos contos de fada em circulação no exterior a respeito do silêncio de Hitler. É a primeira vez que uma emissora alemã, em irradiação para o interior do país, menciona os rumores correntes a respeito do desaparecimento de Hitler da cena pública. A emissora germânica deu algumas explicações idênticas às anteriores sobre o paradeiro de Hitler, dizendo que o Führer está muito atarefado em seu quartel-general, e não teve tempo de fazer sua alocução habitual ao povo alemão, a 9 de novembro, aniversário do Putsch da cervejaria de Munique, em 1923. O porta-voz nazista, no entanto, não acrescentou mais nada sobre o estado de saúde ou o paradeiro do Führer, dizendo apenas: tem havido muita torpeza, mas não atingiram Hitler, que paira muito acima de seus detratores. Hitler falou pela última vez a 21 de julho, um mês depois do atentado contra sua vida, tanto nos países neutros como, conclui na segunda página. O desaparecimento de Hitler, conclusão da primeira página. Nos países aliados, circulam rumores de que Hitler morreu, está louco ou foi posto de lado pelo chefe da Gestapo, Himmler. Embora nenhum desses rumores se tenha confirmado, os círculos oficiais mais moderados consideram que há qualquer coisa de estranho no modo como Hitler se ausentou da cena pública, no momento mais crítico de toda a guerra. Esses círculos, no entanto, não deixam de acreditar na possibilidade de os nazistas estarem empregando sua velha técnica de dramaticidade, e o porta-voz nazista, referindo-se abertamente ao mistério de Hitler, talvez estivesse preparando o toque final para alguma comunicação sensacional a respeito do Führer. O porta-voz nazista declarou textualmente: os jornais neutros e inimigos estão agitados com o fato de o Führer não ter falado a 9 de novembro, como era seu costume. É muito evidente a explicação de que o excesso de trabalho não lhe permite deixar o seu quartel-general, nem satisfazer a esses jornais. Os jornais neutros e inimigos querem mistério, e estão inventando toda sorte de contos da carochinha. Tem havido muitas torpezas, mas estas não atingem a Hitler, que paira muito acima de seus detratores. Quer fale ou permaneça em silêncio, ele será sempre o centro de todos os interesses. Ele guia a história e imprimirá sua marca em nossa época.